Vocês, nesses dias, devem ter visto pela televisão uma repetição muito forte de uma mensagem. Praticamente todos os programas, todos os apresentadores mostravam o mesmo quadro. Parte da imprensa tinha uma atração muito grande para que isso acontecesse, para que na calada da noite, como se fala, escondidos de todos nós, pudesse haver uma outra movimentação na chamada Câmara dos Deputados e Câmara dos Senadores, onde um tipo de votação estava sendo feito, onde aqueles que nós votamos para legislarem a nosso favor, legislam em causa própria. E isso também aconteceu. E as notícias continuam, como uma piada que recebi hoje, que as notícias ruins continuam. E um avião, transportando 120 deputados, aterrissou sem problema nenhum. Então, o que nós iremos conversar sobre isso? Quem são aqueles irmãozinhos nossos que estavam no avião que caiu? Qual relação eles têm com os deputados? Algum deles, será que foi aquele que roubou a merenda? Outro que comprou joias caríssimas, usando dinheiro público, prejudicando hospitais e escolas. Quem são aqueles que faleceram, desencarnaram nesse trágico acidente? Será que são alguns políticos desses que nós estamos falando? Não sabemos. Ao homem não compete saber. O que Jesus nos disse: não julgueis para não serdes julgados. À medida que julgares, sereis também julgados, e um pouquinho a mais. O que nos compete? O silêncio ajuda sempre. Se nós olharmos a todos, em vez dos olhos carnais, com os olhos sentimentos do coração, nós vamos perceber, descobrir uma grande parentela espiritual. E ficaremos surpresos, porque somos todos irmãos, filhos de um mesmo Pai. Então, Meimei nos diz que o silêncio ajuda sempre. Em qualquer situação, nós poderemos usar o silêncio. E nós não sabemos, não aprendemos ainda a julgar. Mesmo esses nossos irmãos que estão votando aí. De uma certa maneira, certa ou errada, eles também estão tentando ser felizes. A maneira deles, mas estão. E nós não poderemos julgar, porque toda vez que nós julgamos, junto com o ato do julgamento, nós colocamos a condenação. Não aprendemos ainda a praticar as duas ações separadamente. Então, sigamos o ensinamento de Meimei, que nos diz que o silêncio ajuda sempre. Imagem de Meimei, vocês se lembram? Então, frase dela: o silêncio é a gentileza do perdão que se cala e espera o tempo. E hoje nós vivemos no mundo da velocidade e da eficiência. Se nós vivemos nesse mundo, nós não temos tempo para nada, nem para nós mesmos. Se não temos tempo para nada, nem para nós mesmos, não nos amamos. E quem não se ama, não pode amar a ninguém. Só faz isso quem pratica o amor. Valor do silêncio. Nós praticamos caridade? Ou nós dissemos normalmente, eu não levo desaforo para casa? Já fizemos isso, hein? E muito. E hoje, continuamos fazendo? Compensa não levar desaforo para casa? Para a gente não levar desaforo para casa, temos que aprender a fazer isso. Significa ficar de boca fechada. Se nós fizermos isso, nós conseguiremos praticar o bem no silêncio.
Mas para que isso aconteça, precisamos de um exercício. Lá mostra uma pessoa em meditação. Para que a gente fique naquela posição de yoga, nós precisamos parar. Mas simplesmente parar. Parar por fora, nós conseguimos. Mas nós não conseguimos parar por dentro. Para que a gente exercite de verdade o silêncio, nós precisamos parar tudo que nós estivermos fazendo. Aí nós conseguiremos comungar com Deus. Duas ferramentas que nós poderíamos usar: a prece e o silêncio. Se nós estivermos nessa situação, com raiva, à frente do computador, por exemplo, quem estará ao nosso lado? Simplesmente entrarmos em silêncio, silêncio interior, e mudarmos nossa faixa vibratória, o que falta aí? Por que nós temos dificuldades na vida? Não utilizamos o silêncio. Simplesmente o silêncio nos ajudaria a estarmos numa praia em boas condições. Todo mundo conhece isso. Os espíritos influenciam em nossa vida? Fala alto, né? Mas, e ainda vai muito mais do que nós imaginamos. Eles que nos dirigem. Então, o espírita não mente. Nós obedecemos aqui um branquinho, obedecemos esse vermelhinho, sem nenhuma conotação política. Qual é que a gente segue? Na maioria das vezes, os dois. Os dois, né? Então vamos ver. Chega o marido de alguma de vocês em casa, né? Aí vocês que olharam pela janela dizem a ele: você viu, a vizinha chegou de novo. E ela bateu o carro. Chegou tarde e ela bateu o carro. A conversa para aí. Aí alguém completa, também ela chega sempre bêbada. Aí estão seguindo esse ou estão seguindo esse? Perderam a oportunidade do silêncio. Epístola de Tiago. Nós temos dentro do nosso movimento espírita uma certa resistência na leitura da Bíblia. Quem de vocês costuma consultar a Bíblia? Você vê que é muito pouco. Por que a maioria não faz? Desinteresse? Acha que tem dificuldade? Ou preguiça? As duas últimas. Nós temos, assim, uma certa confusão, vamos chamar assim. Quando Kardec fez a codificação, ele fez para nós o Evangelho segundo o Espiritismo. Não para nos dar vantagens nenhuma, mas para facilitar nosso aprendizado. Mas em um momento algum, ele se referiu que aquele livro substituiria a Bíblia. Tanto que o Evangelho nosso é feito de grande parte do Novo Testamento. Então, nós podemos ler. Num dos textos da Bíblia, que é a menor parte da Bíblia, está a Epístola de Tiago. E ele nos diz, em Tiago 3,7, Tiago 3,8, nós dominamos todos os animais, até a serpente marinha, mas ainda não aprendemos a dominar a nossa língua. A língua é o menor músculo do corpo humano, mas como ela é um conglomerado de músculos, ela é o músculo mais forte do corpo humano. A língua da vida, a língua mata. A língua ela eleva, a língua derruba. Espírita não mente, hein? Qual desses aí que vocês não praticaram? Nenhum? E ainda está encarnado aí?
Você é abençoada. E aí, qual desses nós já praticamos? Não, todos também. Ninguém é totalmente bom, nem totalmente ruim. É. Bom. Tânia, escolhe um, Tânia. Um que você já praticou. Não, mas um só. Precipitação. Cadê ele aí? Onde é que ele está? Precipitação. Essa parte está no Velho Testamento, em Provérbios. O que é precipitado? É isso aí. Nós somos precipitados. Espírita não mente, né? Que levou uma fechada no trânsito hoje, falou o quê? Não faz o gesto, nem fala a palavra, nós estamos no centro espírita. É. Depois nós vamos lá. Precipitação. A pessoa poderia ter tentado desviar de um buraco? Cadê a misericórdia? Mas nós nos precipitamos no julgamento. Não oferecemos oportunidade de defesa. Na precipitação, agir sem pensar, falar sem pensar, nós provocamos feridas tão profundas de difícil cicatrização. E aí nós vamos nessa palestra aqui, gosta o presidente da minha casa espírita. Palavrões. Quem fala palavrão? Todos nós. Vamos lembrar uma coisinha que todos vocês conhecem. Tem uma ilha famosa chamada Ilha de Delfos, tinha lá o oráculo, na porta lá estava escrito o quê? Conheça-te a ti mesmo. Abaixo disso que estava escrito, tinha outra frase também, que nós não lemos. Nada de excessos. Nada de excesso. Por isso que o silêncio ajuda sempre. Palavrão. A sequência do palavrão. O que nós vamos falar para vocês não significa que aconteça, mas ele pode acontecer, e com uma certa frequência. Quando nós movimentamos essas energias negativas do palavrão, nós movimentamos o quê? Esôfago, laringe, faringe, toda a boca, garganta, e aí? Impregnamos numa constância de material deletério. E no excesso, isso pode causar o quê? Qual? Câncer. Não é que obrigatoriamente vai levar a isso, mas produz uma oportunidade muito forte. Então, se nós pensamos em nossa preservação, nosso bem-estar, vamos aprendendo devagar, que ninguém muda de improviso. Mas, aos poucos, vamos tentar controlar os nossos palavrões. Uma coisa que a gente gosta de falar, bullying, também está em Provérbios. Bullying, palavra anglicana, né? Anglicana para nós. Palavra inglesa que veio para nós. Nós praticamos o bullying contra os outros e contra nós mesmos, fazendo exigências maiores do que aquelas que nós possamos responder. E chamamos os outros de uma coisa simples, por apelido. E às vezes apelidos ruins. E as pessoas têm nome. Nós temos nome. Nós podemos melhorar. A Tânia liga para mim de manhã cedo, você vai vir hoje, né? Ela não poderia ter ligado para mim, bom dia, você passou bem a noite, como é que você está?
Mas nós fazemos isso, não fazemos? Então vamos mudar um pouquinho. Primeiro a gente fala, bom dia, como vai? Depois desce o pau. Viu? Então, cuidados. Julgamento leviano. Nós julgamos sem ver. Analisamos sem saber. E condenamos. Se nós mostrarmos para o lado de cá, vocês estarão vendo um número, não estão? O lado de lá, eles não estarão. Não estarão. E aí? Não é a mesma coisa? Estamos tendo um julgamento leviano. Estamos falando sobre algo que nós não conhecemos. Contendas. No trânsito nós temos muito isso. Por que que nós temos que dar a última palavra? Se nós estivermos bem conosco, com a nossa autoestima controlada, nós entraremos muito pouco aqui. Não participaremos disso, porque não nos afetará. Quando respondemos daqui para cá, está em Efésios, em Provérbios também, por que que nós gritamos? Se nós pararmos para avaliar a importância do silêncio, toda contenda que nós entrarmos com gritaria, nós já começamos perdendo. O silêncio é a melhor resposta. O silêncio causará dúvida e preocupação no nosso adversário. Quando alguém fala para vocês, como é que foi o seu dia? Ou como você está, melhor? Como você está? E se você disser outra coisa? Que na maioria das vezes nós falamos, como você está? Mais ou menos. Errado. A resposta é qual? Eu estou bem. Porque se você responder mais ou menos, você está oferecendo oportunidade para o outro. Quando você fala estou bem, você acabou com qualquer negatividade que possa haver. 2 sentimentos nós devemos exercitar no silêncio. De manhã, alegria. Final da tarde, gratidão. Acabou. Precisa mais? É o suficiente. Tem uma palavra aqui bem antiga, né? Pedância. Pedante. Lembro de pedante? Pedante. É isso? Exibido. Hoje, para nós, nós vamos ficar falando numa festa de uma série de coisas. O que é isso? É pedância. Pedante. Quando nós deveríamos exercitar no silêncio. Falso testemunho. Nossos irmãos de outras seitas religiosas fazem muito isso. E nós, para respondermos na altura, em vez de ficarmos no silêncio, fazemos igual. Como que nós podemos falar de uma religião que nós não conhecemos? Nós nem conhecemos ainda satisfatoriamente a doutrina espírita. Como que nós vamos falar de uma igreja? Nós já fomos lá? Quantos livros deles nós lemos? Nenhum? Então, o que nós podemos falar?
Não poderíamos dar resposta quando nos chamam para uma contenda religiosa, em vez de darmos a resposta, eu não conheço nada da sua religião. Então eu não tenho o que dizer para você. Mas a gente faz isso. Se não falar mal da vida dos outros, o assunto termina logo, né? E aí? Nós fazemos? Fazemos. E o que acontece nesse trabalho nosso? Atraímos energias negativas. São os espíritos que nós chamamos ao nosso convívio? Os vermelhinhos, né? Só vermelhinho. Estamos satisfeitos com o nosso quadro atual de salário, de emprego, de cargo na casa espírita? E aí? Às vezes, nos tornamos assim para sermos melhores. Poderemos até conseguir um certo resultado perante os olhos dos homens, mas perante os olhos do Senhor, o que estaremos conseguindo? Se nós acreditamos de verdade na reencarnação, na outra reencarnação vão pedir para vir tocar violão no lugar do Sebamo. Essa é a vez dele. A nossa poderá ser numa outra. Agora, nós temos certeza que o salário dele é igual ao nosso, não é? Um bônus hora. Não pense que a Tânia ganha mais do que nós, não. Quem põe a água nos copinhos ganha o mesmo salário que ela. Um bônus hora. Só que o que nos explica o silêncio? Sejamos inteligentes para ganhar, mas muito mais prudentes para guardar. Qual, Tânia? Também está em Provérbios. Por que todos, não vão falar todos, né, que a Tânia vai falar, eu não, né? Quase todos nós falamos demais. Se nós falamos demais, nós não praticamos caridade. Porque qual é a verdadeira caridade? O silêncio. Nós nos calarmos para ouvirmos os outros. Mas nós não temos paciência. A pessoa não terminou nem a frase ainda, nós já estamos pensando na resposta. Então, aqui cai bem o silêncio. Silêncio é uma forma de caridade. Só o fato de nós termos a paciência de parar para ouvir alguma pessoa, nós estaremos praticando a caridade. O Oswaldo falou que está melhorando, hein? Porque ele passava na rua e falava para as pessoas, oi, oi, agora você melhorou, né? Ele fala, oi, oiê, já melhorou. Então, todos nós temos possibilidades. Lembrando, né, das ofensas em Mateus. Eu não levo desaforo para casa, mas arrumo estragos na minha vida. Se eu estiver bem, não me preocupar por alguma palavra maldita que eu ouvi, eu não responderei. Eu permanecerei no silêncio. Se eu ficar em silêncio, eu sou fraco? Eu sou frouxo? Eu sou covarde? Ou eu estou seguindo os ensinamentos de Jesus?
Quando Mateus diz, se lhe bater em uma face, ofereça também a outra. Ele não pediu nossa passividade. Ele pediu para que nós evitássemos a resposta à vingança. E o silêncio pode nos levar a isso. Porque se nós pararmos no silêncio, respiraremos e teremos o tempo necessário para ter outro tipo de resposta. Se usarmos a precipitação, a nossa resposta será sempre ruim. Quando executados, não voltam atrás. Esta é a precipitação. Tem jeito? Tem como consertar? E nós costumamos fazer isso até com uma certa facilidade. Respiração, silêncio. Vamos procurar, buscar no silêncio. Como disse Meimei, o silêncio ajuda sempre. Só depende de nós. Nós falamos que a vida é uma questão de escolha. Embora nós estejamos nesse mundo da velocidade, nós poderemos escolher. O que nós vamos escolher? Será o melhor para nós. Mas toda ação tem uma reação. Ação e consequência. O que nós fizermos, nós receberemos lá na frente a resposta de nossos atos. E a precipitação nos impede disso. Daniel falou do exercício da respiração. Vamos aprender a respirar. Dar tempo ao tempo. Então a vida é uma questão de escolha. Você pode ser médico, salvar vidas. Advogado, defender vidas. Policial, proteger vidas. Ou você pode ser você mesmo e mudar a vida de alguém para sempre. Quem? Nós mesmos. E poderemos mudar utilizando o silêncio, para não ficarmos presos aos resgates reencarnatórios. Processo de renovação. Por que nós temos dificuldade de escolher o caminho correto? Principalmente pela preguiça. Nós temos vontade? Temos. Mas temos realmente vontade de querer? Recursos de mudança. Tempo e silêncio. Nós sabemos utilizar o nosso tempo? Tempo serve para uma coisa só: renovação espiritual. Nós que arrumamos outras obrigações do tempo. E tempo tem tempo. Tempo é limitado. Embora como espírita nós diremos, se eu não fizer nessa encarnação, farei na outra, na outra, na outra, nós temos uma limitação de tempo. Então, recursos para a mudança. Buscar bons sentimentos. Controle emocional. Saber escolher e autoestima verdadeira. Eu já falei para vocês uma vez, mas vamos fazer de novo, hein? Imagine a calçada aqui e a calçada aqui. Vocês atravessam a rua assim ou vocês atravessam assim? Se atravessar assim, o trajeto é mais curto e mais seguro. Mas na maioria a gente faz assim. Aí veio o motoqueiro e pam. Podia ter ficado aqui, dado uma respirada, observar se o silêncio estava sendo prejudicado por alguma coisa e fazer isso. Mas na maioria das vezes não.
Autoestima verdadeira. Baixa autoestima, que nós temos bastante. Ela pode ser alta, nós pisamos nas pessoas. Ela pode ser baixa, nós nos tornamos o coitadinho de mim, sentamos no banquinho da preguiça e do comodismo, esperando que alguém venha dar a mão. Então, nós vamos saber escolher o que realmente nós queremos. E também as nossas companhias. Einstein diz assim, no uso do silêncio. Isso a gente copia da internet, nem se sabe se foi ele mesmo que disse. Né? Eu tentei 99 vezes, mas eu consegui. Se nós usarmos o auxílio do silêncio, a respiração, a tranquilidade, nós poderemos conseguir. A fé e o amor trazem a paz. Kardec veio nos ensinar a instalar o homem novo. Se nós não tirarmos o homem velho, nós não conseguiremos colocar o homem novo. Mateus disse, não vos preocupeis pelo dia de amanhã, a cada dia basta o próprio mal. Nós temos fé. Quem usa despertador aqui? Só tem fé quem usa despertador, hein? Por quê? O que é fé? Fé é aquilo que nenhuma garantia nos dá. Então, nós colocamos o despertador, ele vai tocar e nós já morremos. Mas assim mesmo nós colocamos o despertador. Então, para que que o silêncio nos ajude, nós precisaremos nascer de novo. Mas do coração. Fazer a nossa mudança. E o silêncio nos ajudará a isso. Bem e mal. Podemos usar o silêncio bem e o silêncio mal. Todo mundo tem noção de bem e de mal? Aí poderemos dizer todos, Tânia? Todos têm noção de bem e de mal. Porque no mínimo, você põe a mão no fogo? Então nós temos, por que nós não colocamos a mão no fogo? Então ele faz mal. Então nós temos consciência. E nós temos a noção. O que muda? Alguns sentem prazer no bem e outros prazer no mal. Conceito de bem e de mal. Platão identificou o mal como a face escura do ser. Então nós temos uma face escura, todos nós. Só que hoje precisamos considerar assim. Não somos mais personagens da vida quadrados, não temos cantos. Somos personagens redondos. Então, o mal está em nós e também o bem está em nós. A polaridade existe, bem e mal. Nós precisaremos aprender a trabalhar a polaridade. Jung dizia que sombra vem do latim umbra. Então, de onde nós viemos, né? Ou para onde nós iremos. E Joana de Ângeles diz que os impulsos da violência e da agressividade, por isso que nós não ficamos em silêncio, as paixões escravizadoras, os instintos indomados que respondem pelo retardamento da autoiluminação. Por quê? Neste planeta, a maioria de nós tem mais defeitos do que qualidades. Ainda poderemos melhorar. Bem e mal. Então, regra de partida, está no livro dos Espíritos, questão 629. Todos nós temos noção. O que muda um pouco? Onde está o bem? Onde está o mal? Nós sabemos aonde está o bem? Se nós estamos aqui na casa espírita hoje, por que nós viemos aqui hoje? Porque aqui está o bem. Aqueles que não estão aqui, estão em lugares duvidosos, estão procurando o quê? O mal.
No silêncio, como nós poderemos trabalhar? Levando esse aqui para cá. Mas não podemos mais levar esse para cá. Se nós já estamos aqui, nós não podemos trazer mais esse em nossa vida. Mas poderemos levar esse na vida de quem está aqui. Entenderam a diferença? Como é que nós estamos? Agora, a lição de casa, hein? Não é para responder para mim, é para pensar. Vocês podem estar andando na rua e achar uma carteira cheia de dólares. Conceito popular. O achado não é roubado. Não respondam para mim. A resposta é de fórum íntimo. Aonde está o bem, não pode mais ser levado o mal. E vamos em frente. Não é fácil amar quem nos odeia ou pensa diferente da gente. Aceitarmos as diferenças é o primeiro passo. E se nos utilizarmos do silêncio, poderemos aprender a trabalhar a alteridade. Conhece essa palavrinha bonita? É aprender a conviver com as diferenças. E quando que nós usaremos o silêncio? Quando alguém diferente está manifestando uma opinião, o que nós precisaremos? Precisaremos de forma de expressão. Né? O que nós poderíamos fazer? Manter o silêncio. Mesmo que nós não concordemos com a pessoa, vamos respeitar suas opiniões. A vida é feita de escolhas. Então, nós escolhemos que prova que nós queremos. Ainda podemos escolher as provas. Qual delas? O que vocês estão vendo aí, bonito? Eu não levo desaforo para casa, hein? Qual que nós poderemos causar? Então, nós estamos em provas. Provas nós escolhemos ainda, mas poderemos modificar, ir para expiação. Expiação é sempre uma pena imposta. E nós teremos muito mais dificuldades em nossa trajetória. Bom, conversamos sobre o silêncio. Aqui é fácil, é uma conversa, é uma aula, é tudo muito simples. Mas o nosso teste é lá fora. Onde nós deveremos auxiliar a nós mesmos para que não transformemos nossas provas em expiações. Tudo é fácil aqui. A oportunidade nos é ofertada com o auxílio dos amigos espirituais. Lá fora, não estaremos abandonados, mas estaremos por nossa conta. Então, que nós possamos lá utilizar o que aqui nos foi ensinado. E possamos praticar um pouquinho de cada vez, porque não mudaremos de repente. Não é pelo que foi conversado aqui, pelo que nós vimos, que já estaremos inteiramente reformados. Mas poderemos praticar muito bem a nossa modificação. Retornemos então aos nossos lares, agradecidos pela oportunidade de estar aqui. Quando chegarmos aos nossos lares, colocarmos a mão na maçaneta, antes de introduzir a chave na fechadura, agradecer a Deus. Temos um lar para voltar. Temos Irmã Maria para frequentar. Não é porque não falte o pão à nossa mesa, que não falte a mesa de nosso irmão. Vamos nos exercitar no silêncio, para que possamos ser muito mais caridade do que vaidade. E vamos lembrar das palavras da Tânia, no começo de hoje, onde ela dizia que nós devamos largar aquilo que de ruim nós temos, mágoas, rancores e dissabores que a vida nos traz.
vamos lembrar que o outono já ficou para trás. Então, vamos verificar em cada um de nós se existem folhas secas remanescentes daquele outono. Vamos chacoalhar tudo aqui, deixar essas folhas caírem para o Marcos, para a Tânia e os outros trabalhadores. Eles que se virem, que cuidem de nossas mágoas, nossos rancores, nossos dissabores. Por isso que nós viemos aqui. E vamos sair aliviados. Eu agradeço a todos pela paciência, pela tolerância. Jesus abençoe a todos. Muito obrigado.